Olá, me chamo Carlos Alexandre, sou aluno do curso de Teologia da Unicesumar. Vou fazer agora aqui a atividade mapa do módulo 53, referente à pregação e práticas ministeriais, conforme feito na atividade 1. Minha RA é o número 211-3535. Sou membro atualmente da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na cidade de Floresta, Paraná. O texto básico que nós vamos utilizar é Lucas 7, 11 a 16, com o tema "Um grande profeta se levantou entre nós". Abra sua Bíblia comigo no texto referido. Lucas 7, 11 a 16. Vamos lá. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chores". Chegando-se, tocou o esquife, e, parando os que o conduziam, disse: "Jovem, eu te mando, levanta-te". Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo". Esse texto da Escritura relata o episódio do ministério de Jesus, em que, logo após entrar, acompanhado de seus discípulos, na cidade de Naim, no dia subsequente à sua entrada em Cafarnaum e a cura do centurião romano, ele encontra um cortejo fúnebre, algo que era muito comum naquela época, no tempo de Jesus Cristo. E ele encontra então esse cortejo de uma viúva, do filho único dessa viúva, né? A cidade de Naim não havia sido mencionada em nenhum outro trecho das Escrituras. E o comentarista William Hendrickson, fazendo um comentário do livro de Lucas, ele diz que provavelmente essa cidade de Naim era atual Neim. Essa cidade existe atualmente em Israel, segundo o comentarista, e ela fica localizada em um declive, que a gente conhece como Brejo, ao norte das colinas de Moré, lá em Israel, o território que pertencia à tribo de Sacar. Jesus vinha acompanhado de grande multidão, como era de costume naquela época, porque ele curava muitas pessoas e todos queriam estar perto dele para serem curados. Os enfermos, sabendo da grande fama do profeta Galileu, eles logo chegavam perto dele e queriam ser curados, como vários relatos nós temos nos evangelhos das curas de Jesus. Um fato interessante que o comentarista William Hendrickson levanta é que a providência divina leva Jesus até a cidade de Cafarnaum. Ou melhor, a cidade de Naim, após sair de Cafarnaum. A cidade de Naim fica aproximadamente a 42 quilômetros a noroeste da cidade de Cafarnaum. Então, nós podemos entender nesse trecho, visto que Jesus chega abruptamente àquela cidade, e ali estava ocorrendo um cortejo fúnebre, né, de uma mulher que tinha um único filho. Nós podemos entender a providência de Deus nesse ato, quer dizer, Deus governa tudo providencialmente, tudo está no controle das mãos dele, e isso é algo que fica muito claro para os olhares atentos, para os leitores atentos das Sagradas Escrituras. Fica muito claro que Deus comanda todas as coisas. E conforme nós podemos entender aqui, uma percepção correta da providência divina, um resumo do que é a percepção da providência divina, ou seja, como Deus provê todas as coisas para o momento certo e para a hora certa. Num comentário muito bonito do Charles Hodge, que ele fez uma teologia sistemática, um livro muito importante, que agrega muito conhecimento e entendimento ao que a Bíblia realmente expressa. Ele diz que a vocação de Abraão, a história dos patriarcas, de José, da jornada dos israelitas ao Egito, seu livramento, a peregrinação pelo deserto, a sua conquista da terra de Canaã, e toda a história subsequente é um contínuo registro do controle de Deus
sobre todas as circunstâncias. O controle descrito como extensivo a todos os acontecimentos, ou seja, tudo que acontece, Deus controla. De igual modo, a história do mundo revela a olhos inteligentes a providência de Deus, e tudo envolve tão claramente como os céus derramam, que tudo envolve a providência de Deus tão claramente como os céus derramam sua majestade e poder. Então a providência divina, o controle de Deus, foi o que proporcionou a Jesus Cristo ele estar ali naquele momento. Sendo ele Deus também, nós entendemos que a providência de Deus foi o que fez com que ele estivesse ali naquele momento. Haja vista que Deus controla todas as situações, o Evangelho de João também revela que há doenças que vêm para a morte e há doenças que vêm para a glória de Deus. A doença, o problema dessa mulher era para a glória de Deus. Quanto ao cortejo, o Craig Keener, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia, ele comenta que normalmente as pessoas deixavam as suas atividades e se uniam na fila da procissão, de um cortejo fúnebre. E ele comenta também que a morte do filho de uma viúva, enquanto ela ainda estivesse viva, era considerada uma tragédia terrível. Por quê? Porque a partir daquele momento ela teria que contar com obras de caridade, com a ajuda de familiares. Então, ao contrário do que se esperava naquele contexto cultural, Jesus Cristo ele vem pela frente do cortejo fúnebre, ele não se junta à fila, indo ali na sequência atrás de todo mundo, ele vem pela frente do cortejo fúnebre, porque ele é um Deus que tem misericórdia. Ele foi de encontro àquela mulher e ao problema dela, em específico, também para manifestar o que ele veio para manifestar. Que logo mais à frente, no mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, nós vemos que João Batista está preso, ele questiona Jesus Cristo sobre se ele é o Messias, e Jesus fala que ele tem feito, ressuscitado mortos, enfim, feito uma variedade grande de coisas. E logo mais aqui nós vamos ver que ressuscitar mortos era uma coisa que só Deus podia fazer. Então, um ponto importante dessa passagem das Escrituras, um dos 3 pontos que eu quero citar nessa noite, Jesus foi ao encontro àquela mulher viúva para lhe dar esperança e exercer misericórdia. Nosso Deus é um Deus que exerce misericórdia para ele trazer de volta à vida o único filho daquela mulher. O Senhor é o Deus que se compadece do órfão e da viúva, né? Ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas. É um Deus que sua santa morada faz com que o solitário more em família, segundo Salmo 68. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, segundo Lamentações 3:22. Então, o consolo que o Senhor Jesus veio trazer pode ser comprovado pelo fato de que Jesus, vendo aquela mulher, se sentiu com compaixão, com misericórdia dela. Né? Jesus fugiu do comum. Ele queria, ao invés de se juntar à fila do cortejo, ele veio pela frente. Né? Também a misericórdia de Deus era diferente da nossa. O William Hendricks ainda deixa isso claro. Porque a misericórdia de Deus ela não é fingida. Que Jesus realmente tinha uma misericórdia genuína por aquela mulher. Ele se condoeu, ele teve empatia e se condoeu pela dor dela. E no verso 14, nós vemos que Jesus ele toca na esquife e as pessoas que carregavam o corpo, eles pararam nesse momento, eles entenderam que Jesus estava... Aliás, até eles se chocaram, porque era esquife de um homem morto. Quem se expunha àquele tipo de coisa era só parente próximo da pessoa que estava ali morta. Por quê? Porque na lei cerimonial, né, no Antigo Testamento, está lá em Números 11-20, que quem tocasse um morto estava impuro. Esperava-se que só as pessoas mais próximas tocassem ou chegassem perto do morto. Então, apesar da lei mosaica declarar que quem toca um cadáver impuro está impuro, por um dia, chegando até uma semana, isso pode ser corrigido com a purificação também, né? Mas ainda assim é uma coisa grave. Só que Jesus é o Cordeiro de Deus que torna tudo que ele toca puro, isso purifica também. O apóstolo Paulo diz em Tito 1,15 que todas as coisas são puras para os puros. Tá? E William Hendricks, mais uma vez, oportunamente comenta: aquele que podia
comer e beber com os publicanos e pecadores sem se contaminar, tampouco experimentaria a contaminação por tocar essa maca. Ao contrário, em vez de ficar imundo, ele estava agora no processo de vencer a morte e a imundície. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 29. Então, ele não pode se tornar impuro por nada. Pelo contrário, é ele quem purifica a tudo e a todos. Tem muitos exemplos nas escrituras dele, nos evangelhos, ele curando pessoas que eram impuras, a mulher do fluxo de sangue, leprosos, endemoniados, enfim. Ele veio para manifestar o poder de Deus que estava sobre ele, para mostrar que ele era o Messias, conforme o profeta Isaías havia predito. Dito isso, nós cremos que o Senhor Jesus não está limitado a esse preceito da lei. O segundo ponto importante, Jesus torna as coisas puras, inclusive em nós. Mais para frente, o apóstolo Paulo desenvolve muito bem esse conceito. O livro de João também desenvolve esse conceito. Jesus Cristo, o apóstolo João, escrevendo mais tarde, desenvolve bem esse conceito que Jesus ele nos purificou do nosso pecado. Por fim, o Senhor Jesus manifesta a sua glória, o resplendor da glória do Pai, a exata expressão de seu ser, com esse espantoso milagre. Ele chama de volta à vida um jovem que estava morto. Disse: eu ordeno, levanta-te. É uma coisa espantosa, jamais feita, sem precedentes naquele momento que ele fez. Né? Ele é o Deus. Aquele jovem ouviu naquela hora a voz que criou tudo, a palavra que trouxe o mundo à existência. O Deus e o homem Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, trouxe milagrosamente aquele jovem de volta à vida. Deus é soberano e tem poder sobre a vida e sobre a morte, sobre tudo, conforme Isaías 45:7. Vamos ler aqui rapidamente, para a gente se contextualizar. Diz lá: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas, todas essas coisas. Então Deus cria tudo e a vida está nas mãos de Deus. Esse milagre só ocorreu outras 2 vezes na história de Israel. Aconteceu com Jesus mais 2 outras vezes após o filho da viúva de Naim. Só que esse milagre é sem paralelos. Desde a época do antigo reino de Israel e de Jerusalém e de Judá, que estava dividido lá na época dos profetas Elias e Eliseu, eles fizeram milagres semelhantes, só que teve toda uma ritualística, todo um trabalho, e Jesus Cristo não só falou pela palavra dele, um menino ressuscitou e tornou a vida. Né? Então, esse é o terceiro e principal ponto dessa mensagem. Né? Que o povo, olhando aquilo, eles disseram: o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. E é nesse trecho, nesse finalzinho dessa perícope bíblica que nós vemos o principal que nós precisamos entender aqui, que naquele episódio Jesus Cristo manifestou a glória de Deus nele. Ou seja, Jesus Cristo manifestou que ele é o Filho de Deus, o Messias esperado, que ele fez coisas que só Deus podia fazer. Ressuscitar um morto é uma coisa que só Deus podia fazer. E aqui eu me lembro do episódio de Marcos 2. Jesus Cristo entra na sinagoga, alguns amigos de um homem da mão ressequida põem ele por uma marca por cima do telhado. Esse homem cai lá embaixo, chega lá embaixo. Jesus Cristo perdoa os pecados dele. E todo mundo ficou indignado, os fariseus. Né? Aí Jesus Cristo falou: para que vocês creiam que o Filho do Homem também pode perdoar pecados, ele foi lá e curou aquele jovem, né, também, aquela pessoa. E aquilo causou um rebuliço. Por quê? Porque os fariseus, a cultura judaica daquela época, a Mishnah deixa claro que eles esperavam no Messias milagres, sinais. Né? E um principal desses aqui é a cura, a ressurreição do morto. Né? A linguagem empregada pelos presentes do velório, embora inadequada, ela era provavelmente a designação mais elevada que as pessoas conheciam de qualquer maneira, reconheciam a presença de Deus entre eles. O fato do milagre da ressurreição dos mortos só poderia ser feito por Deus. O Deuteronômio 32:39 está escrito que o Senhor ele faz morrer, faz viver. A tradição rabínica acreditava nisso. Né?
Então, só Deus pode ressuscitar alguém. Então Jesus Cristo mostrou ali que ele era o Messias esperado, o Filho de Deus. Em Isaías 29:19 diz lá que vai vir um 26:19, vamos ler até aqui. 26:19. Os vossos mortos também, o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e terra dará luz a seus mortos. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Isso é uma predição que tem dupla aplicação, tanto no contexto lá como uma aplicação ao Messias também, de que ele viria ressuscitar os mortos. Isaías 35:1 também a seguir, tem alguns milagres ali que só o Messias poderia fazer. Ou seja, Jesus Cristo naquele momento o povo reconheceu. Deus visitou o seu povo, um grande profeta entre nós, ou seja, o Messias veio. E as multidões começaram a seguir Jesus Cristo, porque ele mostrou que ele era o Messias. Jesus Cristo mostrou através dos seus milagres que ele era o Salvador prometido a Israel, a descendência de Davi. Sendo assim, com essa passagem nós concluímos que Deus ampara o aflito, consola. Também que o Senhor Jesus Cristo tem poder para limpar qualquer mancha, qualquer impureza, pelo seu poder divino, vindo do Pai, autoridade para perdoar, salvar e limpar. Também que Jesus é o Cristo, o Messias esperado pelo povo de Deus, que não se limita só a Israel, mas sim ao povo de Deus eleito em Cristo, o remanescente de Deus que está presente desde o princípio, tanto entre gentios quanto entre judeus, em quem se cumpriram as profecias dos santos profetas de Deus, pois conforme está escrito, as Escrituras testificam do Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma verdade que pode nos consolar. Deus é um Deus de misericórdia que se compadece. Ele é soberano, está no controle de todas as coisas, não dependemos de nós mesmos, mas do controle dele. Ele é o Messias, Filho de Deus, e ele tem poder para nos limpar, nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados. A lei serve para mostrar a nós que nós somos pecadores, a lei moral de Deus. E ela aponta para Cristo, que é a única solução, que a solução não está em nós mesmos, para nós sermos perdoados dos nossos pecados. Não há solução em nós mesmos, no nosso próprio esforço. Conforme em Efésios 2, é pela graça que nós somos salvos, é um presente de Deus. Ele nos abre os nossos olhos, nos tira da cegueira, nos faz enxergar que nós somos pecadores e a única esperança está em Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Muito obrigado.